Fala pessoal, eu quero trazer para vocês o ensinamento que eu tive desse livro aqui, como a gente consegue aplicar algumas coisas com o que o autor fala, né, o Simon. E aí, esse livro não é só para quem empreende, trabalha diretamente com marca ou marketing ou enfim, algo do tipo, mas para vocês terem noção, eu comecei a ler esse livro achando que eu ia aprender sobre posicionamento, marca, marketing ali, e saí indo direto para psicóloga falar sobre o porquê eu faço o que eu faço e quem eu sou e qual é o meu propósito de vida. Foi basicamente isso. Eu meio que tinha um preconceito com esse livro, porque eu ia só aprender isso. É um grande ensinamento, claro, aprender marca e posicionamento, mas ele foi muito além que isso. Ele conseguiu me tocar em um outro nível, que eu comecei a pensar tudo o que eu faço, o porquê eu faço, quem eu sou, quem meu negócio pretende ajudar de fato e mudar no mundo. Então ele trouxe muito questionamento que vai ser útil, eu acho que para todo mundo que lê ele e conseguir aplicar os conceitos que ele traz na sua vida. Eu quero nesse vídeo fazer uma introdução sobre o que o livro fala de fato e trazer alguns insights muito valiosos que eu peguei do livro e responder algumas perguntas, né? Uma delas é responder por que as pessoas que são tão ricas, algumas delas são pessoas tão infelizes, né? Tem casos aí que o pessoal pega depressão, mesmo sendo milionário, sei lá, bilionário, tem cara com depressão, enfim. Eu sempre me perguntei por que as pessoas faziam isso. Por que existem pessoas que são milionárias e tão tristes, e tão infelizes? E esse livro ele me deu um vislumbre ali de resposta do porquê isso acontece. E faz muito sentido. Porque talvez se eu fosse essa pessoa rica, milionária, tivesse naquela situação, tivesse me perdido o meu porquê, que eu vou explicar pra vocês o que é, eu também estaria talvez infeliz ou sem razão, talvez com um vazio dentro de mim. Basicamente, o conceito base do Simon é o círculo dourado, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. E ele traz um conceito que é como se fosse uma boneca russa, onde cada camada houvesse uma mais profunda. E o que acontece no mundo real é que as pessoas começam falando, fazendo, mostrando o que elas fazem, no lugar de tentar mostrar e falar e comunicar isso, o porquê elas fazem o que elas fazem. Eu já vou explicar isso, mas contextualizando. O que acontece hoje com a maioria das marcas, empresas, pessoas? Elas comunicam o que elas fazem. Então, eu faço site, eu faço design, eu faço, sei lá, eu faço reunião com o cliente, eu faço isso, faço aquilo outro. E as pessoas se esquecem de falar, né? O mais importante e começar falando o porquê você faz aquilo. E isso é basicamente a diferença, uma das diferenças que faz as pessoas terem sucesso, empresas terem sucesso, alcançar um nível assim mundial e outras não terem. E também tem casos de pessoas que alcançaram esse sucesso mundial, teve um momento de ruptura, que eles chamam no livro, e ela perdeu, a empresa perdeu essa conexão que tinha com a tua audiência, com quem ele comunicava. Perceba que eu vou falar muito de marca, mas se aplica muito para a vida, e eu vou trazer esses conceitos também para a vida da gente daqui a pouco. Mas é importante entender isso, que existe 3 níveis no círculo dourado do Simon, que é o que as pessoas fazem, o como elas fazem isso e o porquê elas fazem. Eu vou trazer um exemplo muito escrachado, digamos assim, que seria o caso da Apple, cara. A Apple, ela não é uma produtora somente de celular. Concorda comigo? Ela faz muitas coisas. Então, ela faz celular, ela faz computador, ela faz um óculos, ela faz N outros objetos, né? E ela tem um como fazer isso. Então, ela não faz de qualquer jeito, ela tem um modo específico de fazer, né? Como ela vai abordar isso. Mas mais do que isso, ela tem um porquê ela faz. Se vocês não assistiram o comercial da Apple, é muito famoso, né? A campanha que é Think Different, Pense Diferente, da Apple. Ela meio que ali consegue explicar por que a Apple faz o que ela faz, né? Para quem são esses o que a Apple faz, os objetos que ela vende, para quem é e o porquê dela fabricar eles. A Apple pode talvez entrar um dia em um segmento totalmente diferente de celular, computador, né? Como também no novo mercado da parte audiovisual, né? Com iTunes, iTunes, isso, iTunes e o outro iPad, acho que é iPad, o que eu vi. Não. iPad? Ixi, confundi. Mas enfim, iPod, que é o que escutava música, ela inovou na época. Mas basicamente o porquê da Apple é o tempo todo quebrar o status quo. Na época se falava que você não podia ter um computador pessoal, né? Você não podia ter o seu computador, só quem poderia ter empresas. E Steve Jobs, que é a personificação da Apple, a Apple na verdade é uma grande personificação de Steve Jobs, ele meio falou que, cara, não é assim. Eu acredito que as pessoas que conseguem, que acreditam que podem mudar o mundo, são as que realmente mudam.
São as pessoas que pensam diferente, que tentam fazer de uma forma diferente. E ele pegou, quebrou o status quo da época, que era só a empresa que podia ter computador, e criou o computador pessoal. A Apple fez isso. Então ela continua fazendo essas quebras. O seu porquê não se perdeu, né? Se perdeu quando o Steve Jobs saiu da empresa, que ele basicamente não conseguiu manter esse porquê alinhado, né? Os diretores não conseguiram pegar esse porquê da empresa da Apple, fazer o que ela faz. E a empresa foi meio que indo à falência aos poucos ali, até ele retornar e tomar o controle de novo da situação. Mas, enfim, não vou entrar muito nisso, já entrando muito, para vocês terem noção de o que seria esse porquê da Apple, o que move ela a fazer as coisas, né? Qual o sentido dela estar fazendo, seja um computador, um celular, não importa se o quê, contanto que ela tenha noção o tempo todo de por que ela está fazendo aquilo. Então, esse porquê seria como se fosse o propósito ou a crença sua sobre alguma coisa. É o que você acredita, qual o porquê tu tá fazendo aquilo, sabe? Qual a raiz lá no fundo que tu tá fazendo aquilo. É realmente mesmo uma crença. O como seria a ação, né? Então, como eu vou fazer para esse meu porquê ir para o mundo, e o que seria basicamente o resultado dessas ações que você faz, né? Então, a Apple, ela entrega resultado pelos aparelhos, né? Que é o como ela faz as coisas. Ela poderia fazer isso de outras formas. E também tem até exemplo do Bill Gates, cara. O Bill Gates, ele saiu, né? Ele largou a Microsoft e foi investir na fundação dele. Que ele tinha o objetivo, né? De ajudar outras pessoas, enfim. E ele continuou fazendo isso fora da Microsoft, né? Com com a fundação que ele tem. Ele ajuda outras pessoas de outra forma, né? Talvez o como ou o que tenha mudado, mas o porquê se manteve. Ele continua aquela vontade de ajudar pessoas, que foi como ele fez com o Windows, né? Entregou esse sistema para muitas pessoas, para facilitar o acesso dela aos computadores pessoal. Então, o porquê dele se manteve, mas o que e o como se modificaram durante os anos, né, de acordo com o momento que ele estava vivendo ali. E é isso que as pessoas têm que entender, que o porquê é uma crença, a ação que ela vai tomar para fazer aquilo é o como, e o que é o resultado final desse conjunto de ações, digamos assim, que o como que provém do porquê também. Então Simon fala que basicamente a gente tem que começar pelo porquê. Antes de começar um negócio, antes de começar uma grande ideia, um projeto, volta sempre pro porquê você está fazendo aquilo. Quando você comunicar esse porquê para o mundo, a chance de você atrair mais pessoas, ter pessoas que queiram te seguir pelo teu porquê é muito grande. E aí uma das perguntas que ele responde no livro, né, pelo menos para mim, foi bem respondida, ele fala um caso de um grupo de milionários, que ele estava lá no meio, e ele percebeu que algumas pessoas, né, quando perguntava para elas como estava a situação, como estava a empresa, se eram felizes no que elas faziam, muitas das pessoas que eram milionárias, empresas multinacionais, se sentiam vazias ou se sentia uma grande solidão, né? E aí, um dos relatos que ele ouviu foi que durante os anos ele foi perdendo aquele brilho, aquela energia que ele tinha no começo da carreira, aquela empolgação foi se dissipando, ele perdeu aquilo. Basicamente, o que ele perdeu durante esses anos, que ele conseguiu dinheiro, né, uma conquista, e parou de sentir sucesso, realização pessoal, é que ele perdeu o seu porquê. Ele parou de enxergar o propósito dele por algum motivo, né, seja ele qual for. Talvez, sei lá, tenha começado a fazer coisas burocráticas demais e ter que agir na empresa, não seguindo o teu porquê, mas por normas ou preços de ações que tinha que estar de tal, enfim, coisas burocráticas demais para caras que são multimilionários. Então, ele pode ter perdido aquela essência dele, sabe? E um exemplo disso é quando o Steve Jobs, né, para quem já assistiu o filme, enfim, leu a biografia dele, ele meio que tinha que seguir um padrão, de acordo com os executivos que tinha na época da empresa, que tinha que fazer tal produto para atingir tal faturamento, e Steve Jobs falou que não. Ele não ia fazer aqueles produtos porque aqueles produtos não representavam o que a Apple fazia. A Apple não fazia aquilo, como ele chamou várias vezes, né, de porcaria, igual a todo mundo. Ele queria fazer algo sempre diferente e pensando sempre no usuário, né, com um design bonito e tudo mais. Então ele não seguiu o que o mercado estava falando. Ele foi seguir o porquê ele estava fazendo aquilo, porque ele queria quebrar o status quo o tempo todo, né? Era literalmente a personificação do Steve Jobs em ação que fez a Apple dar certo. E aí tem uma coisa muito interessante, que é isso quando o pessoal que faz sucesso, né, pessoas que ganham muito dinheiro, se sentem vazias, porque elas perderam, né, houve um momento de ruptura, que eles chamam no livro, que ela perdeu a conexão entre o que ela faz e o porquê ela faz. É como se imagina duas linhas e essas duas linhas estão caminhando juntas. E aí
uma continua, que é o que ela faz, mas o porquê para. Ela não anda em conjunto mais com o quê. É como se o porquê parasse e o que continuasse. Então, continua se fazendo, a empresa continua girando, mas aquele porquê você está fazendo, as ações que você tomou baseadas, não foram mais no porquê. O porquê meio que deixou de existir, ficou uma crença que não foi mais seguida. Então, as pessoas se sentem vazias porque elas não estão sendo realizadas, né? Um ponto importante também é a gente entender a questão que o Simon traz no livro, que é a diferença entre sucesso e conquista. Conquista e sucesso não são a mesma coisa. Porque conquista é uma coisa que é tangível. Eu consigo alcançar, é como se fosse um objetivo. E sucesso é basicamente um estado de espírito ou uma sensação. E sucesso é um sentimento ou um estado de espírito. É como se eu me sentisse realizada. Tem pessoas que se sentem realizadas e muito felizes e nunca conquistaram 1 milhão na vida e provavelmente nunca vão. Mas elas se sentem felizes com aquilo que elas estejam fazendo. Então, quando você entende que sucesso e conquista não é a mesma coisa, fica muito claro a gente perceber que há pessoas que são muito bem na vida financeiramente, tiveram muitas conquistas, né, números enormes, mas talvez ela não esteja realizada justamente porque ela não está em sintonia com o teu porquê, ela não está fazendo o que ela sente que é o certo, ela não está fazendo o que ela sente que é a verdade, né, o que ela quer mudar no mundo não está sendo colocado, né, no mundo em forma de um quê, né, então o que seguiu lá, sei lá para onde, e talvez essa crença que ela tinha, o porquê dela ficou adormecida, e aí talvez ela perca esse brilho nos olhos que ela tem, e muitos empreendedores têm quando está começando um negócio novo. Porque você tem muito porquê dentro de você, uma vontade grande de fazer dar certo, mas talvez tem pouco o que e o como, né? Que é a ação ali para fazer aquilo, meio que vai caminhando e crescendo aos poucos, mas o que vai movendo no começo o empreendedor ou uma pessoa que queira fazer algo novo é esse porquê, essa chama que tem dentro da gente de fazer diferente. Uma criança que a gente acredita fortemente. Um outro ponto que Simon traz no livro que eu acho incrível é sobre autenticidade. Cara, ele fala que a autenticidade é uma coisa que tá muito falada, né? Hoje em dia, todo mundo fala que tem que ser autêntico. Esse livro, ele é um pouco antigo, acho 2008, essa edição. 2011, se eu não me engano. Ah, é 2009. Tá, esse livro aqui é 2009. E ele já falava que naquela época tinha muita gente falando essa palavra, autenticidade. E hoje, mais ainda, no mundo que tá todo mundo falando de marca, de marketing, de criar conteúdo, o conhecimento está cada vez mais dissipado, ele traz esse conceito que continua então em alto, né? Que é de autenticidade, cara. E quem trabalha pelo menos com design, com marca, com marketing ou qualquer outro negócio, escuta muito isso. Ah, a gente precisa ser mais autêntico. Nosso negócio tem que ser mais autêntico. Essa arte tem que ter mais autenticidade. Esse conteúdo tem que ter mais autenticidade. Precisamos ser mais autênticos e tudo mais. E a primeira coisa que o pessoal fala, né, quando pensa em ser mais autêntico, é perguntar pro pessoal que é sua audiência, seu público, o que é que eu tenho que fazer para parecer mais autêntico, o que é que vocês querem ver para eu trazer mais autenticidade, o que é que eu posso fazer, qual tipo de conteúdo você gosta, parará, parará. Cara, quando você faz isso, ele fala, quando você faz isso é justamente porque você não sabe. Porque quando você sabe, né, o porquê tu tá fazendo aquilo, você já vai ser autêntico. E ele fala que a autenticidade é quando você fala e faz exatamente aquilo que você acredita. Você só vai falar e fazer tudo que você acredita. Não tem como você não ser autêntico se você falar e fazer o que você acredita. Então, é impossível, cara. Você consegue sentir a verdade passar quando você consome algo que vem com a verdade, quando vem com autenticidade, digamos assim. Então, eu gosto muito de citar o caso de Steve Jobs, porque é um cara que, enfim, revolucionou o mercado, né, quando revolucionando aí a Apple, e segue esse padrão, digamos assim, do que é um cara que teve um porquê muito forte e conseguiu colocar isso pro mundo, né? É, ele falava e fazia exatamente o que ele acreditava. Ele não fazia produto porcaria, né, como os executivos queriam fazer na época que ele estava fora da empresa, porque ele não acreditava naquilo. E quando a Apple começou a fazer aquilo, que era o que Steve Jobs não acreditava, ela passou a não ser mais autêntica. Ela não estava fazendo e falando aquilo que ela acreditava. Né? Porque quem estava comandando a empresa eram os executivos e tudo mais, que não tinha a clara noção do porquê a empresa está fazendo aquilo, entende? Então, isso é algo muito valioso, consegue mudar várias empresas, e mover vários negócios e criar, né, muita coisa que é cheia de verdade, coisas que a pessoa consegue de fato acreditar. Eu vou trazer mais um exemplo, que ele cita no livro também, que é os caras que basicamente inventaram o avião. Eu não vou citar os nomes deles, não é relevante
pra agora, mas basicamente na corrida de criar o avião ali, tinha dois grupos ali de pessoas que estavam tentando fazer isso. O primeiro grupo era o pessoal que era dois irmãos. Eles moravam num bairro qualquer, num bairro pobre, digamos assim, dos Estados Unidos, num bairro comum, classe média. E tinha um outro cara que estava tentando fazer isso, que ele era um cara de renome, tinha uma grande equipe para ajudar a fazer o avião voar. Na época que era avião, enfim, ele queria fazer alguma coisa voar. Tinha uma equipe, tinha dinheiro, tinha estrutura, tinha estudo, tinha conhecimento, tinha repórter o dia todo querendo noticiar que era o primeiro avião do mundo. Enfim, tinha uma grande estrutura para fazer aquele avião dar certo. E no outro lado, a gente tinha os irmãos que não tinha nada, além de um sonho. Ele queria impulsionar as pessoas, enfim. Queria ter a possibilidade de realmente levar as pessoas pro ar. Eu vou até colocar o nome aqui na tela dos irmãos que fizeram o avião voar. Eles não tinham mão de obra, eles não tinham dinheiro, não tinham estrutura. Eles contratavam as pessoas para ajudar, pessoas da própria rua que eles estavam tentando fazer o foguete lá na garagem deles. Né? As pessoas não tinham um grande salário, elas simplesmente se conectaram com um cara que acreditava que era possível fazer uma máquina voar e levar as pessoas mais longe através da tecnologia humana, através da tecnologia que era capaz de impulsionar as pessoas. Esse porquê dele conseguiu convocar as pessoas ali da rua, do bairro, para ajudar a construir o foguete. E o outro cara não, ele só queria fama. Ele mesmo falou que ele queria ser um cara de sucesso, um cara conhecido. Todo dia quando ele trabalhar, tinha vários jornalistas acompanhando ele, porque ele falou que ia ser o primeiro cara a fazer o foguete e tudo mais, o avião. E adivinha quem botou o avião no ar? Quem botou o avião para funcionar? Foi o cara, os irmãos da rua lá, com o pessoal. Foi 30 segundos o voo que ele colocou a primeira vez, mas ele conseguiu. E adivinha o que aconteceu com o outro cara que falou que ia ser o primeiro que ia colocar o avião para funcionar, que é sucesso, que é fama, ele mesmo falava isso. Adivinha o que aconteceu com ele após o avião ir pro mundo? Voar. O sucesso do outro cara. Os irmãos lá. Ele simplesmente desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele não tinha um porquê nenhum, ele só queria a fama. Ele não tinha algo que movia ele, não tinha nenhuma paixão dentro dele, sabe? E aí, ele poderia simplesmente continuar e falar, não, eu sou obcecado por isso, eu quero ver o que ele fez, aprender com aquilo e transformar em um modelo melhor, fazer algo melhor, buscar outras formas. Não, ele simplesmente parou, desistiu. Não era algo que movia ele. Né? Os irmãos foram o primeiro, ele foi o segundo, entre aspas, não queria ser o segundo, queria ser o primeiro, e caiu fora. Ele não tinha um porquê, claro. Ele não tinha um porquê, ele tá fazendo aquilo, a crença dele não era sobre aquilo, era só sobre ele mesmo e fazer ele ser o primeiro e ser conhecido e receber fama, enfim. Então, fica muito claro que se você conseguir começar pelo porquê tu faz as tuas coisas, tu trabalha, tu serviço, o que é que tu esteja pensando aí, ajudar outras pessoas de alguma forma, né, com como ou o que é diferente, mas ajudar outras pessoas, você vai conseguir ter sucesso, né? E sucesso, ele pode ser relativo, como a gente viu aqui, aquela paz de espírito, aquela paz com você mesmo, com a tua verdade. E você pode sim, né, chegar muito longe se você fizer o que você acredita. Inclusive, esse vídeo está saindo porque algo dentro de mim, não sei ainda, estou buscando esse meu porquê, algo dentro de mim fala para eu gravar ele. Fala que eu preciso fazer isso, eu gosto de fazer isso, passar esse conhecimento para outras pessoas. E se você chegou até aqui, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Tem link aqui na bio, tem link aqui na descrição do vídeo. É um vídeo que me fez pensar, eu estou pensando nisso, na psicóloga, inclusive, nas sessões com ela, e o porquê eu faço isso. Né? Eu já estou chegando nessa resposta, quando eu tiver ela muito breve, eu vou trazer ela aqui, mas eu já tenho um porquê me move, alguma coisa me move para acordar todos os dias na cama, inspirada a fazer o que eu faço. Eu só não consigo colocar isso em palavras ainda. Mas se você é uma pessoa que gosta de ter essas questões, discutir sobre isso, não só sobre negócios e marcas como ele cita aqui, mas até mesmo nós seres humanos, né? Dá pra gente levar isso pra nossa vida. E, enfim, fazer grandes mudanças no mundo, né? Com o nosso trabalho, com o nosso pensar diferente sobre as coisas que a gente acredita, tá? É isso, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te motivado, te inspirado de alguma forma, que você, se tiver em dúvida se compra ou não esse livro, compra de olhos fechados, porque assim vale muito a pena. É isso, até o próximo vídeo.